Em relação ao primeiro objeto do requerimento, as suas justificações, a sua argumentação, peca pelo seguinte, e centro-me em 2 pontos muito breves. A Sra. Ministra concordou com aquilo que estava com as conclusões que aqui informou do inquérito. No entanto, não informou o Sr. General, entendeu que não o devia fazer e reiterou essa intenção aqui, mas manteve-o em funções. Não nos parece que tenha sido um comportamento cordial, leal, em relação a alguém que está sobre a sua dependência funcional. Diz a Sra. Ministra, não está sobre a minha dependência disciplinar. Não está, mas se as conclusões do inquérito, que nós não conhecemos, a Sra. Ministra falou aqui delas, nós não conhecemos o inquérito, a não ser pelas fugas para a comunicação social perfeitamente direcionadas que têm vindo a ocorrer, aliás, obedecendo a um princípio de oportunidade, como aconteceu no dia em que, faz hoje uma semana, o Sr. General aqui veio e que um órgão de informação teve acesso, afeto ao Governo, poderei dizê-lo também, teve acesso a parte substancial, pelo menos aquela que interessava politicamente, em relação ao que se passava em relação ao Sr. General Grave Pereira. Devo dizer, Sra. Ministra, que a relação de confiança, independentemente da sua funcionalidade e independentemente do seu desenho jurídico, a relação de confiança institucional é outra, é sempre uma relação sinalagmática. É sempre uma relação que funciona nos 2 sentidos. É sempre uma relação que traduz-se em direitos e deveres para, quase que me atrevo a dizer, para ambas as partes. E, portanto, Sra. Ministra, se o Sr. General Grave Gomes percebeu que a Sra. Grave Pereira percebeu, é confusão, uma tentativa de síntese com o papel, com o nome do seu secretário de Estado, que o denegriu publicamente e em relação à qual não houve qualquer justificação. Se o Sr. General Grave Pereira entendeu que a Sra. Ministra, através do seu silêncio, através da falta de informação com alguém que está sobre a sua dependência funcional, obviamente, como qualquer pessoa bem informada, entende que não estão reunidas as condições para continuar sob a sua dependência funcional. E, portanto, deixe-me dizer-lhe que o facto de só ter comunicado ao Ministério da Defesa e o Ministério da Defesa, mais de um mês depois, sublinho isto, ter tido conhecimento desta situação e mais de um mês depois é que o Sr. General Grave Pereira ter tido também conhecimento, parece-me que é de facto uma situação que não tem qualquer defesa e a relação de confiança obviamente não é só vertical, também funciona em sentido inverso, pelo menos é esse o entendimento que tenho. Do ponto de vista até jurídico, é bastante mais grave aquilo que a Sra. Ministra nos ofereceu aqui quanto ao regime das faltas dos bombeiros voluntários, que são funcionários públicos. A Sra. Ministra, é agora claríssimo, cometeu um erro grave, esqueceu-se. A Sra. Ministra esqueceu-se. Pura e simplesmente o seu Ministério e os seus serviços não vieram agora, como a Sra. Ministra nos quer fazer entender, ao fim de mais de 10 anos, de uma prática reiterada, que não tem convicção de obrigatoriedade e, portanto, não será um costume, não estiveram os governos em 2005, em 2006, em 2007, em 2008, em 2009, em 2010, em 2011, em 2012, em 2013, em 2014 e em 2015. Todos errados. E agora a Sra. Ministra é que descobriu a pólvora molhada e veio aqui dizer não, estava tudo errado, eles faziam andavam, são todos, passa a expressão, mas Marias vai com as outras, ou seja, estava tudo enganado e eu cheguei agora aqui e descobri que assim é que está certo, a lei cumpre plenamente, satisfaz plenamente os requisitos. Não é verdade. A Sra. Ministra enganou-se e as suas justificações parecem um pretexto, uma espécie de desculpa de última hora, tentando referir que uma lei, que repito, que diz respeito a uma situação de normalidade, tem aplicação neste caso, que a Sra. Ministra não tem. A Sra. Ministra tem que perceber que o regime de faltas é um regime que diz respeito, o poder de justificar a falta é um poder, eu pensei que não íamos por aqui, que eu estou até bastante surpreendido, a Sra. Ministra é professora de Direito, e portanto eu estou até bastante surpreendido com o que lhe vou dizer.
Não estava à espera de dizer uma coisa destas. Mas o poder de justificação das faltas é um poder discricionário da parte do superior hierárquico do funcionário em causa. O poder discricionário é um poder de escolha entre os limites que são oferecidos no contorno das leis. Quase que me apetece trazer aqui a figura do ovo estrelado em relação à norma que o Dr. Rogério Soares, já falecido, costumava dizer nas suas aulas, em relação à norma que tem o seu núcleo duro de certeza jurídica e depois tem uma auréola de poder de escolha, não propriamente de incerteza, mas poder de escolha dentro dos limites dessa auréola, que é exatamente aquilo que cabe ao superior hierárquico no momento em que ele vai ou não justificar as faltas do funcionário público que está sobre a sua dependência direta. Acontece que o órgão superior da administração pública é o Governo e, portanto, compete ao Conselho de Ministros, através de resolução, não alterar a lei, não criar um regime legal, digamos assim, à parte daquele que está previsto no Decreto-Lei 249/2012, mas compete ao Governo, através do Conselho de Ministros, fazer uma resolução que traga algum fundamento jurídico para que o superior hierárquico possa, em descanso, uniformizá-lo, claro, e que possa, em consciência, justificar a falta do seu funcionário, em vez de recorrer aqui a interpretações que eu, confesso, não as consigo ver. A regra, Sra. Ministra, quando há faltas, de acordo com o artigo 26, número 2, é que a regra é que não basta uma mera comunicação verbal, a regra é que tem que haver uma comunicação escrita e fundamentada do próprio e confirmada pelo comandante. E só em situações de verdadeira, aquilo a que a doutrina costuma chamar a extraordinária e urgente necessidade, é que esta comunicação verbal se opõe. Portanto, a regra é inversa daquela que a Sra. Ministra aqui disse, de acordo com o número 2 do artigo 26. Aquilo que fala das situações de emergência, que está previsto no artigo 28 do mesmo Decreto-Lei 249, não diz respeito a faltas, Sra. Ministra. Diz respeito a outro tipo de situações. E, portanto, é perfeitamente claro que o regime de faltas, nomeadamente no que diz respeito aos funcionários públicos, aos bombeiros voluntários que são funcionários públicos, tem gravíssimas lacunas que foram provocadas pelo seu erro, que a Sra. Ministra não reconheceu e, como se costuma dizer, o pior, além de cometer um erro, é fingir que este não existiu. Foi exatamente esse que a Sra. Ministra aqui fez. Sra. Ministra, aquilo que o grupo parlamentar vai fazer do PSD é fazer com que a doutrina, quase que diria, entre aspas, a jurisprudência perfeitamente reiterada há mais de 10 anos por todos os governos, esclareça de uma vez por todas quais são os funcionários públicos, em que situação é que estão os funcionários públicos, bombeiros voluntários, que faltem durante o período crítico, durante a fase Charlie. A Sra. Ministra diz, isso raramente é usado, foram só 40 de uma vez e 140 de outra. Evidente, Sra. Ministra, isso não é argumento. Basta subsistir a dúvida, basta que um superior hierárquico entenda numa interpretação jurídica declarativa do artigo 26, número 1 e número 2, que não estão previstos os fundamentos legais para que a falta seja justificada, para se colocar o problema, e por isso é que todos os governos, entendendo exatamente isto mesmo, e reitero aquilo que disse do preâmbulo da resolução do Conselho de Ministros, feita no tempo do Sr. Ministro António Costa, então Ministro da Administração Interna, em 2005, é exatamente isso que se passa em todas essas situações. Repito também que o Grupo Parlamentar do PSD está disposto, através da discussão na especialidade da iniciativa que já apresentamos, em tentar encontrarmos um consenso no sentido de estender este regime de faltas durante o período crítico, não apenas aos bombeiros voluntários funcionários públicos, mas também aos bombeiros voluntários que estão no setor privado, com, obviamente, as devidas limitações. Aquilo que a Sra. Ministra diz, que a resolução do Conselho de Ministros era quase burocrática e era quase, digamos assim, era um sistema muito complicado, é um sistema de controle. Obviamente estamos a falar de faltas de funcionários e obviamente tem que existir um sistema de controle, particularmente nessa situação da fase crítica. Muito obrigado. O Sr. Deputado Carlos